Amados, eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos. Gálatas capítulo 5, verso 16 até o 18. Nós vamos iniciar uma nova série de sermões, com um tema, Vivendo o Melhor da Vida. Encerramos uma série de sermões baseado nos 10 mandamentos, os 10 maiores valores da vida. E hoje nós vamos iniciar essa nova série sobre Vivendo o Melhor da Vida, baseado no livro, na carta de Gálatas, no capítulo 5. Então eu gostaria de estar lendo com os irmãos. Tem no boletim esses textos, e que nós possamos estar com o coração aberto a receber a palavra do Senhor. Que não venha ser somente mais um domingo, mas que seja o domingo. Esse dia é único. Esse dia não vai voltar mais. Hoje, passou o dia de hoje, acabou. Não volta mais esse dia. Então, que nós possamos estar com o coração aberto a receber a palavra de Deus, e que o Senhor possa estar transformando, abençoando as nossas vidas nesta manhã. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Amém. Eu gostaria de ler agora na versão NVI, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém. Curva sua cabeça, eu vou orar mais uma vez. Senhor, que a Tua palavra venha ministrar em nossos corações e que realmente nós possamos estar vivendo aquilo que aprendemos, ó Pai, e que o Senhor venha estar nos ajudando nessa caminhada, ó Pai, e que principalmente nós possamos estar andando contigo, Senhor, em todo o tempo, ó Pai. Amém e amém. Amém, amados. Hoje nós vamos iniciar essa série baseada no capítulo 5 de Gálatas. E eu gostaria de trazer um pouco sobre o contexto que foi escrita essa carta, o que estava ocorrendo, qual foi o motivo do apóstolo Paulo escrever a carta a essas igrejas, a esses irmãos ali da Galácia. Eu vejo assim essa carta como Paulo expressa um pouco de, não posso falar raiva, mas ele é bem firme com os irmãos ali aos Gálatas, E é considerado também um dos primeiros documentos do cristianismo, provavelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu, estava em torno aí do ano 49 até o ano 55, alguns historiadores colocam essa data, mas foi enviada essa carta, que é na região da Galácia, ou seja, que hoje é a Turquia, onde sofreu um terremoto recentemente. Então, naquela região ali, para aquelas igrejas da Galácia, Paulo escreve. E o que estava acontecendo ali? Paulo, ele tem um relatório da igreja que tinha se infiltrados alguns irmãos ali, que estavam trazendo um legalismo. A igreja estava vivendo sobre um legalismo, ou seja, muitos gentios, que não eram judeus, gentios são aqueles que não são considerados judeus, estavam indo à igreja, vindo ao evangelho, e aqueles irmãos ali estavam orientando para que eles voltassem ao judaísmo, principalmente por ser circuncidados. Que a circuncisão era uma marca da aliança com Deus, uma marca física no homem, que retirava uma pele ali do seu órgão genital. Então ficava uma marca e estava esse conflito. E Paulo começa a escrever essa carta, orientando aos irmãos, falou, o viver para Cristo não é você viver novamente pela lei.
Não é necessário vocês viverem a antiga aliança, mas sim na nova aliança em Cristo Jesus. Então Paulo ele começa a escrever essa carta orientando aos Gálatas, e chegamos no capítulo 5, ele é uma questão mais prática. Ele dá algumas orientações mais diretas, e que nós possamos estar meditando nessa manhã, né? E que nós possamos estar aprendendo a viver o melhor da vida. Achei esse tema bonito, né? O que é viver o melhor da vida? O que é desfrutar do melhor da vida? Por que a vida faz sentido nós estarmos aqui? Por que fomos criados? Por que eu levanto de manhã? Começo o meu dia? Qual que é o propósito que nós temos para viver? E em cima desses textos, né, desse texto aqui de Gálatas 5, nós podemos estar encontrando algumas respostas diante disso. E a primeira orientação, primeira atitude, né, de como viver o melhor da vida através do amor e obediência, está no verso 16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Na outra versão da NVI fala, vivei no Espírito. É muito mais que um caminhar com o Espírito, mas é ser completamente cheio do Espírito. Estar continuamente dominado, renovado, transbordado da virtude do mesmo. O que significa andar no Espírito? O que significa viver no Espírito? Isso é uma orientação que Paulo está dando para os irmãos ali. E aqui, se nós olharmos o tempo verbal, ele está no imperativo. Fala, faça isso, ande. Ele é uma ordem. Não é uma sugestão. Nós, como seguidores de Jesus, nós temos que andar no Espírito. Porque ou nós andamos no Espírito, ou nós andamos na carne, que é a vontade da nossa natureza. Depois nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Mas o que é andar no Espírito? O que é viver no Espírito? E que nós possamos estar lembrando de um encontro que Nicodemos teve com Jesus. Nicodemos era um mestre da lei, está lá em João, no capítulo 3. E Jesus fazendo milagres, fazendo seu ministério, andando, e ali houve uma grande repercussão, o mestre da lei ficou curioso, falou, não, eu preciso entrevistar esse mestre, eu preciso conversar, eu preciso saber um pouquinho mais. E ele se encontra com Jesus, meio que às escondidas ali, meio disfarçado, e lá em João 3, né, de 3 a 6, diz assim, Nicodemos pergunta, mas como é que eu faço para ter a vida eterna? Como é que eu faço para viver dessa forma? E Jesus responde, em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus orientando aquele mestre da lei que dominava a lei, que conhecia todas as partes da lei, todas as regras, tudo a informação que Moisés tinha trazido, que os profetas tinham trazido, ele dominava a lei. Mas Jesus falou, se você não nascer de novo, não vai adiantar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se nós queremos andar no Espírito, primeiramente nós precisamos nascer no Espírito. Nascer de novo. Ser regenerado em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Através da nossa fé em Cristo Jesus. Se nós não tivermos esse início, esse princípio do novo nascimento, tudo que nós fizermos vai ser uma plena religiosidade. Uma simplesmente religiosidade. Eu venho na igreja, volto, eu faço aquilo, tudo cheio de regrinhas. Mas a essência lá no fundo do coração
não teve um novo nascimento. E andar no Espírito, viver no Espírito, é desfrutar desta nova vida que Cristo nos dá. A nova vida que Cristo nos dá. É viver dessa maneira. Um novo homem interior. Uma pessoa transformada, de dentro para fora. E nós podemos olhar tantos testemunhos, tantas pessoas que foram transformadas. Pessoas que eram más, que eram cruéis, que eram terríveis. Mas com o encontro de Jesus, com o novo nascimento em Cristo Jesus, a caminhada dela mudou. O olhar para a vida começa a ser diferente. Se nós queremos viver o melhor da vida, nós temos que olhar para a vida de uma forma diferente, de uma forma que faz sentido. E aí que vem a questão, resumindo a lei, que fala, ame o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Vem a palavra amor, amar. Eu começo a enxergar a vida com uma outra perspectiva, de amar e obedecer a Deus, de amar e seguir a Jesus, de amar e viver a vontade dEle. Então que nós possamos exercitar isso, desse novo nascimento, dessa semente que é colocada em nossos corações, que começa a mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, e começamos a andar pelo Espírito, sendo guiados pelo Espírito. O Espírito Santo, ele nos orienta. Ele é aquele nosso navegador, né? O Google, o Waze, tem um sentido, tem um propósito, e ele vai nos orientando, vai mostrando o que nós devemos fazer. A vida cristã é dessa forma. Toda ação que eu vou fazer, toda atitude, o Espírito Santo orienta. Será que é isso mesmo? Será que não é? Gente, parece complexo, mas é simples. Só basta nós obedecermos o Espírito Santo. Quantas vezes, né, no casamento, no meio da família, às vezes eu falo uma palavra um pouco mais áspera com a minha esposa, bem que ela tá lá na salinha, então vou pegar leve, né? Mas às vezes um pouco mais duro, uma cobrança, alguma coisa assim. Depois eu fico pensando, aí fica uma coisinha no coração. Ah, vai lá, você pegou pesado. Pede perdão. Vai lá, compra um chocolate, né? Sei lá, leva um presente, faz né? Faz alguma coisa, agrade, porque o Espírito Santo lá no fundo falou, oh, peraí, você vacilou aqui. Tendeu um pouquinho mais para a carne. E viver no Espírito é isso. Quando nós temos essa sensibilidade, e que isso é necessário, nós nascermos de novo. Em Romanos 8:11, olha o que diz: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui ele falando que o Espírito Santo habita. Quando Jesus inicia essa nova aliança, o templo passa a ser nós que somos o templo do Espírito Santo. Não é feito mais em pedras, em construções, que antigamente na velha aliança tinha que ter um lugar, um ambiente, certas regras para poder ter a presença de Deus, que ali tinha a arca e todo aquele procedimento, tanto do tabernáculo depois do templo, para a presença de Deus se manifestar. Hoje, na nova aliança, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas sim o Espírito Santo vem habitar. Nós precisamos sim do templo, o prédio, a estrutura, estarmos reunidos em Cristo, no nome do Senhor, isso é importante. Mas nós somos templo do Espírito. O Espírito Santo está morando dentro de nós. E que nós possamos andar e obedecer a Ele. Em recompensa, em resposta da obra de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz, quando nós compreendemos que nós somos pecadores e precisamos sim do perdão
precisamos sim nos reconciliar com Deus, a nossa vida é uma resposta ao sacrifício de Cristo na cruz. E tudo que fizermos vai ser feito por amor a esse Deus maravilhoso. Então, andar pelo Espírito, ou viver pelo Espírito, nós primeiramente temos que entender que nós temos que nascer de novo, com uma decisão de seguir a Cristo, de crer na obra de Cristo na cruz. Segunda característica que nós vemos no texto aqui no verso 17, vou ler o 16 também. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Aqui, amados, entra a nossa luta. A nossa luta entre o Espírito e a carne. Né? Paulo, escrevendo aos Gálatas, faz uma palavra grega, que é sarx, não sei falar a pronúncia certa, né, que significa carne, que não é o sentido meramente humano, como se a carne em si, né, fosse má, pois não é. Paulo usa no sentido de natureza humana, o que é completamente oposto da carne humana. Paulo está enfatizando a carne como aquilo que existe no homem a parte de Deus, que se opõe com ímpeto contra Deus, ou melhor, a natureza depravada, corruptível, deturpada do homem. Então, essa luta entre a nossa natureza humana, herdada de Adão, a nossa natureza pecaminosa, as vontades, aqui fala concupiscência, né? Uma palavra bem difícil de usar, acho que não usa normalmente, mas é um forte desejo, um desejo intenso em viver pelas nossas próprias vontades, as nossas vontades naturais. E essa é uma grande luta que eu e você vamos enfrentar nesta caminhada. Que eu e você vamos enfrentar todos os dias, porque nós pertencemos a esse corpo, a essa carne, e ela tem vontade e tem desejos todo o tempo. E essa luta, esse conflito, né, Paulo, ele fala, vocês não vivam de acordo com os desejos desta natureza que se opõe a Deus. Ele está trazendo assim o conceito de carne como aquela vontade, aquela natureza que é a parte de Deus. Que é uma depravação, que é corruptível, que é deturpada pelo homem. Ele não viva desta maneira. Né? Então aqui que nós possamos entender que há um conflito entre nós, entre o Espírito e a carne. Entre a vontade de Deus, entre o que o Senhor quer para nós, entre andar pelo Espírito e pela carne. E nós temos que lutar contra isso, viver contra isso. E só vai terminar essa luta, amados, só na glória. Só na glória. Em todo tempo nós temos que estar preparados para esse momento. Né? Em 1 João 3,9 diz, todo aquele que é nascido de Deus, olha interessante o que João diz aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é regenerado, aquele que o Espírito Santo habita, ele não pode viver na prática do pecado. Não pode viver na prática daquelas coisas que desagradam a Deus, que é contra a natureza divina. Isso João estava explicando ali, João estava nos ensinando. Amados, cuidado, porque às vezes a gente pode até entender errado esse texto, falando, eu estou com Jesus, então nunca mais eu vou pecar. Nunca mais eu vou cometer, nunca mais eu vou desejar o mal para ninguém. Aquele cara que me fechou, aquele motoqueiro que fica buzinando na minha orelha, nunca mais vou desejar mal para ele. Mas não é isso. Estamos sim sujeitos a errar.
estamos sim sujeitos a pecar, mas nós não vamos viver nesta condição. É isso que João está nos ensinando, e é isso que andar no Espírito é. Não que nós vamos viver pecando, vivendo na prática, a carne é fraca, então eu vou me derramar, eu vou viver conforme eu quero. Não. Pelo contrário, vamos lutar. Vamos sempre permanecer limpos. Isso é viver em santidade. Viver em santidade, amados, é você... Não que você vai estar livre da sujeira, mas sim que você está constantemente se limpando, tomando banho. Nós temos costume de tomar banho, lavar as mãos, tá cheirosinho, limpinho, né? A casa, quando você limpa a casa, tá toda perfumada, brilhando assim, olha que maravilha, mas ela permanece isso o dia inteiro ou a semana inteira? Não. Uma hora vem suja, vem um cachorro suja, bagunça ali, e ali você está fazendo um negócio, suja a mão, mas você tem a preocupação, não, eu vou manter limpo, peraí, vou pegar o sabão, vou limpar, vou permanecer limpo. Essa é a nossa conduta como cristãos, que anda no Espírito. Não que nós vamos viver mergulhados no pecado, mas sim, peraí, eu vacilei, eu fui fraco, eu pequei, eu errei, mas eu quero me limpar, eu quero me santificar, eu quero estar puro diante de Deus. Senhor Jesus, me limpa. Senhor Jesus, o sangue de Cristo é o sabão, é o que nos permanece puros. E assim vamos andando, vamos caminhando uma vida de santidade, uma vida de permanecermos limpos, puros, para viver e agradar a Deus, né? Então que nós nascemos de novo, mas que nós possamos estar cada vez mais distante das coisas que desagradam a Deus. Não amando mais essas coisas, mas que elas vão estar nos rodeando, que vamos estar nos cercando o tempo todo. E vamos estar com esse conflito, que o Espírito Santo possa estar sempre nos alertando, e que nós possamos sempre estar fugindo do mal, fugindo do pecado. Amados, eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uns 17 para 18 anos, sempre fui cristão, sempre fui da igreja, sempre tocava no louvor, né? E adolescente, minha primeira namorada foi a Paulinha, né? Eu falei, Senhor, eu quero namorar a mulher que eu vou casar, vou ter filhos. Então ela foi a minha primeira mulher, primeira namorada, né? Me apaixonei por ela. Mas até chegar aos 20 anos, foi quando eu conheci ela, gente, foi uma luta terrível, né? E uma vez eu fui fazer uma viagem, adolescente, na casa num tio meu, no Rio de Janeiro. E ali, estava sozinho, meus irmãos ficaram em casa, fui viajar, falei, vamos conhecer o Rio de Janeiro, né? Vamos passar uns dias lá de férias. E eles não eram cristãos, né? E eu, adolescente, né? E vamos viajar, vamos conhecer. Resumindo a história, meu primo chegou e falou, ele chama de Cheidinho, falou, Cheidinho, eu arrumei uma menina para você, cara. Arrumei um esquema para você. Já tá no jeito, né? O carro tá aqui, ela quer ficar com você e vocês podem fazer o que vocês quiserem. Gente, Jesus. Imagina, longe de casa, longe dos meus irmãos, que os irmãos coaguenta, né? Se fazer coisa errada, eles entregam, né? Então, e ali eu falei, e ele falou, tá aqui a chave do carro. Nem tinha carta. Ele falou, mas pega o carro, a menina gostou do seu. Eu falei, mas eu não perguntei para você se eu quero ou não. O que você está ajeitando para mim? Não quero. Não, vai lá, velho, não sei o que e tal. Eu olhei para ele e falei, deixa quieto. Não, mas e ela vai estar te esperando. Eu falei, o problema é seu, não combinei nada. Vai lá, se explica com ela. Né? Amados, assim, graças a Deus eu consegui dar essa resposta. Graças a Deus eu consegui falar um não. Ainda bem que também ele não insistiu muito.
Mas que o inimigo ficou na minha orelha o tempo todo, fala, vai, véio, aproveita, mulher, você não quer beijar, você não quer conhecer, não quer ficar com a menina, não vai dar nada, depois você volta para sua cidade, ninguém viu, ninguém fez nada, não conhece. Mas Satanás ficou o tempo todo lutando. Uma hora a carne queria, que falava, vai lá, velho, não vai dar nada. Mas outra hora o Espírito Santo fala, não, isso não é a conduta de um cristão. Não é isso que eu quero para você. Não é isso que eu tenho para você. E a nossa luta, amados, é isso o tempo todo. Essas decisões, essas ações, né? Depois eu falei, não, deixei quieto e ficou meio assim. Eu falei, agora você se lasca aí, velho. Você prometeu algo que você não sabia, né? Mas a nossa conduta é dessa forma, amados. Nos posicionar. Por mais que o nosso carne, os nossos desejos queira algo contra Deus, nós não devemos fugir dos princípios do Senhor. E que nós possamos estar lutando contra a carne. E não dando... Aqui ele não fala que nós não vamos mais ter esses desejos, essa concupiscência da carne. Sim, nós vamos estar com ela aqui. Mas que ela vai ser controlada através do Espírito Santo. Então que nós possamos estar aprendendo a viver dessa maneira. Romanos 6,6 diz, sabendo isso que a nossa velha natureza foi crucificada para ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então quando nós nascemos de novo, quando Cristo vem fazer parte da nossa vida, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos. Jesus Cristo nos libertou, porque nós não somos mais dependentes dos nossos desejos e que nós não vamos estar atendendo todo o nosso desejo, mas sim que vem uma nova vontade dentro de nós, que é a vontade de fazer a vontade de Deus em nossas vidas, de viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Por mais que às vezes ela seja difícil, porque é uma luta, mas ela é boa, perfeita e agradável a Deus. E que nós possamos viver dessa maneira. E a terceira parte aqui que nós podemos ver é que desfrutamos da liberdade de ser guiados pelo Espírito. Uma característica quando nós somos guiados e vivemos pelo Espírito, nós desfrutamos da liberdade. Na medida em que aprendemos a andar no Espírito, a carne fica subjugada, de tal maneira que não faço o que eu quero, mas ando continuamente cumprindo a vontade do Espírito. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus e assim herdeiros e livres. Olha aqui que Gálatas, aqui na carta de Gálatas, capítulo 5:1, diz, para a liberdade que foi que Cristo nos libertou, permaneceis, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. E olha que no verso 5, 13 e 14 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, sedes antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor nos chama à liberdade. Cristo nos libertou. Cristo tirou a nossa escravidão do pecado. O que é ser escravo do pecado? É você ser servo. Tudo aquilo, você ser dependente daquilo. Mas o Senhor nos liberta. Cristo morreu na cruz para nos libertar diante disso. E ser livres para quê? Para amar. Para amar a Deus e amar ao próximo. Para isso que nós somos livres. Porque não há amor sem liberdade, amados. Não há amor sem liberdade. Por que Deus deixou uma árvore lá do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Deixou perto ali de Adão e de Eva? Por que Ele não colocou ela lá para o lado de Osasco, escondido assim, para ninguém achar? Para um lugar assim onde o homem não pudesse achar. Mas porque se não tivesse liberdade, não ia ter amor, não tem relacionamento. Esses dias eu vi uma reportagem, não sei se foi um filme ou um seriado, que um homem amava tanto a mulher, ele amava tanto aquela mulher, que ela manteve presa a ela durante 20 anos.
trancou dentro da casa e dava tudo para ela, presente, flores, chocolate, dava tudo. Ele amava tanto que ela não deixava ela sair, não deixava ela fazer nada, não deixava ela ter relacionamento com a família, não deixava ela se comunicar com ninguém. Manteve presa, manteve escrava, porque, eu a amo, meu amor. Não. Isso não é amor, amados. Só há amor quando há liberdade. Quando as portas estão abertas, quando ela está livre, fala, não, eu escolho ficar do teu lado. Eu estou contigo. Porque der e vier. Independente do que você faça. Eu te amo. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer para nós. Ele nos mantém livres do pecado, da servidão do pecado, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele de amor, não de troca. E que nós possamos desfrutar da liberdade. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos livres. E o tempo todo nós somos livres. Eu posso pecar ou posso não pecar. Eu posso agradar a Deus ou posso agradar a minha carne, a minha vontade. Então que nessa manhã nós possamos estar vivendo o melhor da vida. E o viver melhor da vida é viver a vontade de Deus para nós. Amém? Que nós possamos estar vivendo dessa maneira. As próximas séries vão se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, mas que nós, principalmente, possamos ser guiados pelo Espírito e andando pelo Espírito. E para isso é necessário uma decisão de seguir a Jesus, de aceitar a Jesus, de crer no sacrifício de Cristo na cruz, de colocar o nosso corpo crucificado naquela cruz, a nossa vontade, e viver a vontade dele na cruz. Nós precisamos sim confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que nós precisamos estar tomando essa decisão de ter uma nova vida com Cristo. Se você ainda não tomou essa decisão, ou se você já tomou essa decisão, mas tem vivido de uma forma que desagrada a Deus, que hoje, esse dia que é único, nós possamos tomar essa decisão. Senhor, eu quero voltar a ser guiado pelo Teu Espírito. Eu quero experimentar uma nova vida em Ti. Eu não quero viver mais satisfazendo o meu desejo, as minhas vontades, a concupiscência, o desejo forte da carne. Mas sim que eu quero ser guiado pelo Espírito. Essa deve ser a nossa oração nesta manhã. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Teu sacrifício na cruz, ó Pai, a Tua entrega, Senhor, o Teu sangue derramado na cruz, nos torna, Pai, filhos de Deus, e que nos proporciona, Senhor, a desfrutar de uma nova vida, ó Pai. E eu te peço, Senhor, que nós possamos estar vivendo desta maneira, andando, Senhor, conforme o Teu querer, conforme o Teu Espírito, ó Pai. E que nós possamos lutar contra esses desejos que ainda habitam em nós, ó Pai, os desejos da carne. Mas sim que o Teu Espírito possa prevalecer, ó Deus. É isso que eu te peço, Senhor. E que aqueles que estão firmando uma decisão de andar contigo, ó Pai, de viver dessa maneira, Senhor, que te agrada, Senhor, possa estar buscando força e coragem a cada dia, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.